Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. E Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a segunda parábola que Jesus conta, falando da semente. E como nós vimos esses dias, ele explicou que a semente é a palavra dele. E é essa palavra que deve surtir um efeito dentro de nós. Como ele faz também hoje, a outra alusão ao fermento também que faz a massa crescer. Lá no livro do profeta Isaías, Deus fala assim, que a palavra dele, ela vem no coração do homem e ela vai sempre surtir um efeito. Esse efeito ele pode ser positivo como pode ser negativo. Pode causar conversão ou pode causar não mudança de vida por parte da pessoa. Mas a palavra dele vai causar um efeito. Aí ele está dizendo hoje, né, que a palavra dele é como aquela semente de mostarda. Interessante que realmente a mostarda, ela é bem pequenininha a semente dela. Principalmente lá na Terra Santa, quando se planta, ela cresce ao ponto de chegar até uns 3 metros de altura. Imagina, tão pequenininha, coloca ali, por isso que ele está dizendo que as aves do céu vêm e ficam ali nela, né? Fazem até os ninhos e tudo mais. Então essa palavra de Deus, essa semente pequena, que ela vai crescendo aos poucos, ao ponto de chegar a 3 metros de altura, ele está dizendo que a palavra de Deus também, quando ela chega no coração do homem, ela chega assim, bem pequenininha. E depois ela vai crescendo. Ela vai surtir um efeito. Olha bem como é que a Igreja Católica ela começou. Ela começou ali às margens do mar da Galileia. Jesus fala para Pedro, Tiago e João, 3 pessoas, e diz o seguinte para eles: de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens. Depois ele encontra Mateus, está no capítulo 9 também do Evangelho de São Mateus. Ele diz bem assim, ele olha para Mateus e diz: olha que palavra pequena, segue-me. E aquilo produziu algo no interior de Mateus, que Mateus se levantou, deixou tudo, deixou a coletoria de impostos e começou a seguir Jesus. De 12 apóstolos, olha que tamanho chegou a Igreja Católica.
Não tem um país nesse mundo onde não tenha um católico. Em todo lugar tem. E começou às margens do mar da Galileia, até chegar aqui no Brasil, e assim por diante. Mas eu queria me deter nessa força que a palavra de Deus, ela produz no coração do homem. Às vezes pode ser que você esteja rezando por alguém que não quer saber de Deus, que vive afastado. E muitas vezes você tem observado que a impressão que dá é que essa pessoa cada vez mais, ela está entrando mais no mundo. E talvez até ela nunca vai voltar para Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela produz o fruto necessário no tempo devido. Aquela palavra que é semeada, ela está produzindo, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo no coração daquela pessoa, mesmo que você não veja. Claro, eu vou colocar o pé no chão também, né? Como eu falei no início, às vezes pode ser que a pessoa ela não se abra. Mas tem aqueles que se abrem. Veja só, amanhã vai ser o dia de a igreja vai comemorar a memória de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, quando ele sentiu esse chamado de Deus, né? E ele já estava com aquela intenção, porque Deus já tinha colocado no coração dele, de ele formar uma companhia que ele daria até o nome de Companhia de Jesus, porque ele era militar. Lá na faculdade onde ele estudava, eu não sei se era filosofia ou teologia, tinha um rapaz chamado Xavier. E Santo Inácio, olhando para aquele rapaz, ele viu que aquele rapaz, ele iria produzir muitos frutos depois. Só que Xavier, ele era muito orgulhoso, ele era prepotente. Ele vivia uma vida mais ou menos devassa, era jovem, ele ansiava no futuro, né, se tornar um grande professor, porque ele era muito inteligente. Aí veja como é que Santo Inácio ele faz, usando a palavra de Deus, que depois produziu um fruto muito grande. Toda vez que ele passava perto de São Francisco Xavier, ele jogava a sementinha. A sementinha era essa: Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Toda vez que ele passava perto de Xavier, ele falava isso. Falava e deixava. Por isso que esses dias eu falei aqui para vocês que o Evangelho, quando ele é anunciado, ele não é anunciado para ser discutido. Você não pode ficar discutindo o Evangelho, a palavra de Deus. A gente fala. A palavra entra. Quem vai fazer agora é Deus. Aí ele chega e fala: Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí Xavier começou a ficar incomodado com aquela palavra, né? Aí ele chegava para Santo Inácio e dizia: você para de falar isso. Toda vez que você me vê ficar falando essa palavra aí. É, Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Xavier ia.
ia para o mundo, ficava com os amigos dele e fazia as coisas, e isso e aquilo. E quando ele voltava, o Santo Inácio falava: Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sem discussão nenhuma. Até que um dia, ele já irritado, porque Inácio falava aquilo, aí ele chegou e falou: eu vou me salvar sim. Aí Santo Inácio falou para ele: você tem certeza? Sim, eu tenho certeza sim. Absoluta? Então, pela vida que ele tinha, a palavra já estava no coração dele, ele começou a se questionar. E aí, ele parou e pensou. E aí a conversão dele começou. A semente que foi jogada naquele coração agora produz o fruto. E ele se converte. Aí ele se torna o cofundador junto com Santo Inácio. Em seguida ele vai pregar nas Índias. Depois das Índias ele vai pregar na China. E depois, quando ele se prepara para ir para o Japão, na viagem, ele morre. Essa força da palavra, ela produziu como se fosse uma bomba atômica no coração desse homem, que esse homem batizou, se fala na história, né, mais de 20 mil pessoas. Ele batizou muita gente, muitas pessoas se converteram por causa daquela palavra que foi semeada no coração. Eu acho interessante que quando eu faço alguma homilia, que alguém diz assim: eu não gostei do que esse padre falou, aí eu me alegro. Eu não me alegro com aquelas pessoas que dizem assim: nossa, foi muito boa, eu gostei bastante. Não está produzindo fruto nenhum naquela pessoa, porque se ela está gostando, é porque ela já é uma pessoa convertida, já está com Deus, está caminhando. Mas quando aquela pessoa diz assim: eu não gostei, a palavra entrou. Aí acontece aquilo que está na carta aos Hebreus, que a palavra de Deus ela entra como uma faca, que tem os dois lados que corta. Aí ela entra e ela faz assim, ó, dá aquela voltinha. Essa voltinha é o tempo que a pessoa está pensando. Por que ela não está gostando? Porque ela está vivendo o contrário. Ou melhor, ela está vivendo uma vida errada. É por isso que ela se irrita. Aí aquela palavra está produzindo. De vez em quando eu encontro pessoas que vêm assim: olha, eu não gostava das coisas que eu falava. Eu disse: mas por que você não gostava? É porque eu vivia a vida errada. Agora eu gosto. Pronto, acabou. Já está gostando, significa que já está numa vida boa. Já mudou de vida. A palavra ela vai produzindo aos poucos. Porque ela precisa levar o outro a pensar. E é justamente na hora que ele coloca a cabeça no travesseiro, é que a palavra de Deus começa a surtir o efeito necessário. Tinha um jovem, isso aqui eu já contei há muito tempo atrás. Eu estou contando isso para vocês verem o que a força da palavra, como o Evangelho está dizendo, ela produz um fruto no coração do outro. Ela está lá pequenininha. A pessoa pensa que ela não está produzindo fruto nenhum, ela está produzindo sim. Deus está causando algo no interior dela. E eu repito, vai produzir a força de uma bomba atômica no coração daquela pessoa. E aí, ou ela decide ou não. Mas que vai produzir, vai.
Tinha um rapaz que ele era marinheiro. E ele era assim muito fervoroso, era um católico fervoroso. E sempre nos momentos lá de intervalo, ele aproveitava para ele falar de Jesus. Aí ele falava de Jesus para os colegas deles. E os colegas dele ficavam ouvindo, né? Mas o capitão não gostava. Porque o capitão era um ateu declarado. Então, todas as vezes que o rapaz estava evangelizando, falando de Deus para os colegas dele, aí o capitão chegava e dizia: vamos parar com isso. Essa história de igreja não existe. Esses padres ficam iludindo as pessoas. O céu não existe coisa nenhuma. Deus não existe coisa nenhuma. E o rapaz sempre na paciência ouvia. Até que um dia ele jogou a palavra que ia produzir um efeito no coração daquele homem. Ele olhou no coração do capitão e falou bem assim: havereis de ver, capitão. Havereis de ver. Foi só isso. Passado um tempo, os dois, mudaram lá de quartel. Um foi para um lado, foi para o outro. Alguns anos depois, os dois se encontram. Aí o capitão vem e fala para ele assim: você se lembra de mim? Ele disse: lembro. Ah, o capitão. Aí ele disse: você sabia que naquele dia que você falou, havereis de ver, capitão? Eu fui para o quarto e aquela palavra ficava na minha cabeça: havereis de ver, capitão. Se Deus existe ou não. Se tudo isso é conversa fiada. Aí ele parou e se perguntou e disse assim: e se ele estiver certo? Se ele estiver certo. Aí ele veio falar: aí naquele dia eu mudei. Hoje eu sou um cristão fervoroso, a minha família também é. Porque e se você estiver certo? Então aqui eu digo para essa palavra de efeito para você. Não é palavra de efeito, não, é palavra de Deus. Me desculpe falar que é palavra de efeito. É de Deus, que produz fruto. Para você que está me vendo agora, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, não existe esse negócio. Não. Você tem certeza? Você tem certeza que você veio para esse mundo para nascer, crescer, depois casar e desaparecer para sempre? E depois não vai ter mais nada? Acabou? Olha, se for só para isso, quão pouca vale a nossa existência, né? Só para isso. Nasce, cresce, casa. É uns casamentos que às vezes não dá nem certo. Tanto problema. Aí depois você morre e acabou. Você acredita que a sua vida ela se resume a isso? Bem, se você disser para mim que sim, então eu termino dizendo assim para você: havereis de ver, meu irmão. Havereis de ver, meu irmão. Se a nossa vida é só para isso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.